por que nesse Shabat Hagadol, ou pensam vocês ser coincidência, acontece a reunião dos esforços da diplomacia americana com o Irã, no Shabat Hagadol, o grande sábado. Na semana que nós lemos, o profeta Malaquias, que diz: antes do grande e temível e terrível dia do Senhor. Os Estados Unidos se mobilizou com toneladas de diplomacia por um acordo de paz na região do Oriente Médio. E neste sábado, a reunião indireta desse governo com o Irã para evitar a disposição americana e israelense de atacar os esforços nucleares que o Irã mantém na região. Pessoal, o cenário da redenção, da saída do Egito, ele começa um ano antes. A tradição rabínica diz que em Rosh Hashanah, 1º de Tishrei, que iniciou que o Egito e os hebreus começaram a ter a observância do Shabat. A CLT não dava o Shabat lá para os hebreus. Um ano antes da então saída do Egito. A então saída do Egito, ela é precedida com o quê? Ela é precedida com a participação de cada um dos hebreus que pega um cordeiro. Ele pega um cordeiro que representa a divindade dos egípcios. Ou seja, um desafio direto à idolatria da potência do país onde você está alocado. Sabe o que é isso ou não? É como você pegar na Índia um animal sagrado. Qual é? A vaca. E amarrá-la ao pé do seu portão e explicar o que será feito dela dentro da sua religiosidade. O que isso provocaria? O que provocou quando um pastor de uma determinada religião protestante pegou a imagem de uma divindade católica e chutou numa transmissão de televisão. O que provocou no país? Os hebreus tiveram que pegar um cordeiro. E aí, qual a surpresa nisso? Eles eram pastores, manusear os animais era uma atividade comum, mas acontece que o dia 10 de Nissan é a mitzvah de que todo hebreu tinha que pegar o animal e amarrar, confinar, não é isso? Quando o animal vai para fazer um abate, não tem um confinamento? E aí, esse confinamento aconteceu que dia? Num Shabat, que costumeiramente os hebreus não tinham atividade como aquela. E chama a atenção dos egípcios e pergunta: por que vocês estão manuseando esse animal no Shabat? E eles respondem: porque nós vamos fazer um sacrifício de Pêssah. O que acontece no dia imediato? Veja, pessoal, que uma coisa é a noite 15 de Nissan. 15 de Nissan é o feriado das Hag Hamatzot, que foi a noite em que saímos do Egito. A tradição diz que nesta noite do Pêssah nós precisamos inclusive ter coisas douradas na mesa, né? Além do seu anel, os utensílios, as decorações da mesa de Pêssah precisa ser dourada. Por quê? Porque na noite em que saímos do Egito, nós saímos carregados com o quê? Ouro. Saímos carregados de ouro, prata, tecidos e outros materiais preciosos. Então, nesta noite em que saímos, o que aconteceu na noite anterior?
Na noite anterior à saída do Egito, o anjo da morte passou por sobre a casa dos hebreus e também dos egípcios, e poupou os primogênitos dos hebreus e matou os primogênitos dos egípcios. Então, é o Pessa, que acontece na noite anterior a Hag Hamatzot. Por quê? Porque naquela noite do cordeiro, do sacrifício, cada família não poderia sair da sua própria casa durante toda aquela noite. Durante toda aquela noite eles tinham que consumir o cordeiro do sacrifício, de que o sangue foi usado no umbral das portas. E o que se ouvia na casa dos egípcios eram os gritos. O que estava acontecendo na casa dos egípcios? A morte dos seus primogênitos. A morte dos seus primogênitos estavam acontecendo. Da casa dos servos até a casa do faraó, não houve casa em que não houvesse um morto. Uma comoção nacional. Quando nós ouvimos a Copa do Mundo, não é? Há uma movimentação diferente no país, não existe? As empresas liberam mais cedo, principalmente quando chega na final, não é isso? E aí, nos grandes centros, está as ruas vazias, está um deserto, porque está todo mundo concentrado na partida. E quando o Brasil faz gol, um alvoroço, você escuta das casas, né, os gritos, as reações, não é? Também teve um outro fenômeno chamado panelaço. As pessoas colocavam a panela para o lado quando tem alguma autoridade fazendo pronunciamento, que ela está indesejada, as pessoas põem a panela para o lado de fora e faz o panelaço, não é? São manifestos. Nesta noite não havia casa em que não houvesse o grito e o choro e a angústia da morte dos seus primogênitos. Enquanto sepultavam os seus primogênitos, os hebreus se encarregaram de fazer o quê? De pegar o ouro, a prata e os materiais que os egípcios os despediam dizendo: vá depressa. E para garantir que a saída fosse rápida, eles se livravam dos seus bens, porque se o meu primogênito morreu, pensava o egípcio, eu também vou morrer. Se nós não nos livrarmos desses hebreus, todos nós morreremos. Então, para garantir que isso acontecesse, eles se livraram dos hebreus com o quê? Com seus bens, abriam os cofres e falavam: levam. A pessoa estava no portão, eles gritavam: voltem, porque tem pedras e que leve essas pedras, mas sumam daqui. O que se tornou uma negociação de permissão de saída, a pedido dos hebreus: permita-nos ir a 3 dias do caminho do deserto e ofereçamos um culto a Deus. E o faraó falava: não, vocês não vão. Então, das 10 pedidas, das 10 negociações, agora a urgência de quem? De que os hebreus saiam. Agora a urgência é dos egípcios. Saiam daqui. E esses saiam daqui, eles saem com as mãos carregadas com seus utensílios. E o que eles levaram pelo caminho? Para o caminho, para a provisão. O que eles levaram? As matzot. Por quê? A massa não pôde levedar. A massa não pôde levedar. Inclusive, pessoal, hoje, raramente o Shabbat Hagadol, ele cai imediatamente na véspera de Pessa. Não é? O Shabbat Hagadol, ele é a forma como as comunidades preparam seus judeus exatamente para as leis de Pessa. Algumas coisas nós antecipamos na nossa fala no último sábado, que era para dar o tempo, que é o que se faz no Shabbat Hagadol, que normalmente ele antecede até 5 dias antes do Pessa, né? O grande sábado que estamos falando hoje, ele aconteceu no dia 10 de Nissan, em que chamou a atenção dos egípcios. Por isso que 10 de Nissan, que é quando os animais são presos, confinados para o sacrifício de Pessa,
ele se tornou menos relevante do que o Shabat Gadol. Quando nós lemos na Torá, em Êxodo 20, o que a Torá diz sobre o Shabat? Vamos lá. Quem se lembra? Lembrem do dia de Shabat. Não é? Lembrem do dia de Shabat. Em função do quê? Êxodo 20. De que o Eterno, que fez os céus e a terra, repousou e no 7º dia descansou. Portanto, guardem o Shabat. Mas quando nós lemos a repetição dos mandamentos em Devarim, o que é dito? Lembrem do Shabat em memória da partida do Egito. São duas lembranças. Então, o Shabat, depois desse grande sábado, ele tem outro significado para nós, os hebreus, para nós sobreviventes do cativeiro do Egito, do cativeiro da Babilônia, dos prongros, das cruzadas, da diáspora, da Inquisição. Ele tem outro significado. Ele traz carregada a lembrança de que lembre-se do dia de Shabat em memória da partida do Egito. Então, o último sábado, pessoal, para os hebreus, eram esse, em que eles estavam amarrando os seus animais, afrontando as crenças da potência egípcia, falando, a tua divindade será sacrificada por nós, judeus, nesta noite. Inclusive hoje, pessoal, nós temos um grande princípio nós temos um grande princípio que diz assim: o judaísmo ele é demarcado pelos seus tempos. Moshe Rabbeinu recebe a Torá do Sinai, transmite a Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia. A minha pergunta: quem são os homens da grande assembleia? Os homens da grande assembleia, ele marca o momento da volta do cativeiro da Babilônia por Esdras, o profeta, Esdras, o levita. É ali que começa a grande assembleia. Mesmo antes da destruição do segundo templo, é dado início ao que nós conhecemos de judaísmo rabínico. Foi dali que o cânon sagrado começou a ser desenvolvido. O cânon é a Bíblia como nós conhecemos, do Taná. Tá bom? Então a grande assembleia, ela define exatamente um comportamento judaico que prevê a ausência do templo e de você estar na diáspora. Tá? E aí a grande assembleia institui 3 grandes princípios: ser incircunspectos no julgamento, formar muitos alunos e criar cercas em torno da Torá. O que é as cercas em torno da Torá? Por exemplo, as leis rabínicas, elas criam dispositivos que para evitar que você viole o mandamento. Tá? De que você viole o mandamento. Então, por exemplo, Shabat. O horário de receber o Shabat nas casas é qual? Qual hora que você acende as velas? 18 minutos antes do pôr do sol astronômico, que é quando o Shabat entrou. Então, 18 minutos antes, você, mulher, acende as velas do Shabat. Então, isso te dá uma margem de tempo para você garantir que fez tudo antes do início do Shabat. Os horários das rezas, eles também têm esse dispositivo. Por exemplo, um dispositivo de segurança. As orações da manhã vai até que horas? O Shacharit. Vai até que hora o Shacharit? Até a 4ª do dia. Né? Você pode rezar Shacharit, depois não mais. Depois o início da Minhá,
a partir do 12:30, a partir da 1:30, que você pode fazer em 3 momentos, a partir desse horário a minhá, que pode ser feita até a penumbra, até o crepúsculo, quando escureceu. Aí você começa as rezas de Arvit. Aí alguém pergunta para o rabino, até que hora eu posso rezar Arvit? O que o rabino responde? Até a meia-noite. Só que, na verdade, o Arvit ele pode ser feito até antes do alvorecer. Você pode rezar à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, 5 da manhã, está escuro. Agora já existe uma ferramenta que você pode pôr no aplicativo, tira o TikTok e põe no lugar horários haláricos. Lá tem os horários das rezas, a direção de Jerusalém, né? Inclusive lá está previsto hoje que as halotes ela poderia ser consumida até 11h20. Então 11h20 é esse dispositivo, porque se os rabinos falassem, não, você pode consumir as halotes até às 5 horas, o que ia acontecer? Ia chegar escuro e alguém ainda ter o vestígio alguém ainda ia contar com os vestígios do Hametz, que já é proibido depois do pôr do sol. Hag Hamatzot, então, marca o início do festival de 7 dias, que nós repelimos todos os derivados do Hametz. Cevada, centeio, espelta, trigo e centeio. Sem cerveja. Sem chopp. Não é, Haron? Teve que fazer a busca no quintal lá, as latinhas, onde o pessoal joga as latinhas lá. Tinha que retirar também. Né? Fica um monte de latinha lá, né? Teve que se livrar das latinhas lá. Então, pessoal, existe essa margem de segurança. 11h20, ele nos dá ali um sinal vermelho da urgência de nós começarmos a assumir com isso aí, muito antes do pôr do sol, tá bom? Para vocês entenderem ali, tá? 11h20 é uma demarcação para marcar a urgência, para a gente não ultrapassar o limite. Qual que é o limite? O limite é o pôr do sol, não podemos chegar até lá, tá bom? Então, as buscas já foram feitas na quinta-feira, a queima já foi feita na sexta-feira. Quem preparou as halotes para o Shabat comeu numa área restrita, uma área bem restrita, clara, que é para fazer a última eliminação daquele vestígio porque são 2 mandamentos. O Shabat ainda precisa ser santificado com pão e vinho. Entendeu? E aí depois vem o mandamento proibitivo. O mandamento positivo e o mandamento proibitivo. Né? Então, esses 2 mandamentos têm que usar certinho os espaços para nós compreendermos. A Parashat Tzav é uma ordenância, é uma abordagem diferente do que Deus usa. Normalmente, quando Moshe recebe o novo mandamento, a Torá diz assim, e falou o Eterno a Moisés, ou do monte, ou da tenda. E falou o Eterno a Moisés, diga a Arão. E falou o Eterno a Moisés, fale aos anciãos. E falou o Eterno a Moisés, diga à casa de Israel. Sempre desta forma. Qual o nome desta porção? Tzav. Essa porção, traduzida, significa ordena. Qual a diferença dessa palavra? Quando você precisa usar essa palavra para o Yaakov, Haron, ele entende ou não? Entende? É uma ordenação. E essa ordenação, ela marca, inclusive, pessoal, um período. Veja, o que está acontecendo na porção de Tzav, ela marca um período daquilo que nós costumamos demarcar os tempos da existência judaica. Nós sempre repetimos aqui, judaísmo patriarcal, judaísmo sacerdotal e judaísmo rabínico, não é isso? Nós não marcamos os tempos de 3.700 anos? Marcamos desta forma. O que está acontecendo em Tzav, ele está marcando uma mudança de comportamento no culto. Vejam, antes disso aqui,
quem que oferecia os sacrifícios? Quem que tinha permissão de oferecer os sacrifícios a Deus? Minhã, quem que tinha permissão? Quem que tinha permissão de oferecer o sacrifício a Deus? Vamos lá, homens. Antes desse momento aqui, antes dos levitas serem eleitos como os primogênitos, chegou a acontecer na Torá? Eles ofereceram sacrifícios públicos? Ofereceram. Quando Itró é recebido, lá diz assim, que Moshe o recebeu com pão e os jovens ofereceram sacrifício. Quem eram esses jovens? Os primogênitos. O culto, o avodá, ele está mudando aqui. Agora, Deus substitui os primogênitos dos hebreus pelos levitas, pelo clã. Agora vocês, e não mais os primogênitos, que vão oficiar o culto. Esta porção antecede Shemini, significa oitavo. Shemini, os levitas, os Koanim e o Kohen Gadol, eles estão sendo confinados, eles estão sendo separados numa quarentena, isolados do convívio público, e eles estão se preparando suas vestes, os seus sacrifícios, e Moshe está fazendo a movimentação de que é uma oferta de quem? Shemini é uma oferta de quem para Deus? É uma oferta de Israel, das tribos, que estão dedicando levitas. Eles estão consagrando. As 12 tribos estão falando assim, levitas, seja o meu representante. Levitas, ofereçam os meus sacrifícios. Então, a movimentação que vai encerrar a paraxá da próxima semana, Shemini, é a movimentação de Tenufá, de quem? Das 12 tribos de Israel. Israel está dedicando os levitas para o serviço sagrado. Agora, não mais esses sacrifícios podem ser feitos em qualquer lugar, por qualquer pessoa, se não for de acordo com o Vaikra, com que estamos começando os estudos agora. Quem tinha permissão de oferecer sacrifício fora do Mishkan ou fora do templo? Há uma prerrogativa. Havia um grupo de pessoas que ela sim tinha permissão de oferecer fora desse lugar. Os profetas. Até essa noite eu comentei. O profeta Shmuel Hanavi, ele precisava de uma justificativa para não aparecer golpista. Ele estava indo na direção da família de Jessé, quando ele era suspeito do rei Saul, de que ele deveria ungir um outro rei enquanto ele estava vivo. E ele temeu pela sua vida. Ele falou, Hashem, vão saber que eu ungi outro rei e eu vou morrer. Então, o que Hashem responde a Shmuel Hanavi? O que eu vou falar? Como que eu vou justificar a minha ida lá em Belém? Hashem fala assim, bom, não tinha pensado nisso. Vá e diga que você foi para um sacrifício. Está vendo? Você gostou, né, Cláudia? Falou, pô, você até achando fez uma mentirinha? Agora segura, viu, Bruno? Que o Yaakov entendeu aqui essa parte. Ele deu uma risadinha aqui, ele entendeu. Falou, Bom, os profetas tinham permissão de oferecer sacrifícios em outros lugares que não no Mishkan e que não no templo. Não tem o sacrifício de Elias, que a Record fez um filme? Tem ou não tem? Só que lá o animal era um porco. Lá do filme, né? Da Record, pô. A Record... Deixa quieto. Tinha que ter sido a Iris Abravanel para fazer. Né? Ela ia fazer com carneiro, pô. Tá bom. Mas na Torá, no Taná, era um animal de sacrifício, tá, pessoal?
Não tenham dúvidas do que eu estou falando aqui. Daqui a pouco alguém fala, tá vendo? Samuel diz que Elias usava carne de porco. A Record usou, o filme da Record. E mesmo assim o filme é mais ou menos bom. Tem uma... Bom, aonde que ele oferece o sacrifício? No Monte Carmelo. Então a prerrogativa de oferecer sacrifícios fora dos outros lugares era só de quem? Dos profetas e algumas situações do rei, que era ungido também. Tá bom? Agora, nós, afegãos comuns, só tínhamos a permissão de oferecer o sacrifício dentro dessas condições, através de quem? Através dos levitas, através dos coanim, através do Cohen Gadol. Eu levava a minha intenção de culto, que poderia ser, Samuel está rico, meu sacrifício não poderia ser uma pombinha, certo? Tinha que ser um boi, um cevado. A colheita não foi boa. Eu poderia levar o quê? Hã? Não, ainda posso levar um... Estou andando de Amarok. Eu vou chegar lá no templo de Amarok, eu não posso chegar com uma rolinha. Certo? O Cohen ia falar, pô, Samuel, que coisa é essa aqui? É desproporcional, tem que chegar então com um carneiro, tá bom? Um gado miúdo. Mas se a coisa ainda não está boa, eu não posso ficar de fora de oferecer o meu sacrifício. Eu não consigo comprar um boi, não consigo comprar um carneiro, o que eu poderia oferecer? Agora sim as aves. Posso oferecer a pombinha ou a rolinha, que também são animais para o sacrifício. À margem da Bolsa Família, o que eu tinha que oferecer? Agora a minhá, que é um punhado de farinha. Ainda assim eu tinha condições de oferecer o sacrifício e ser aceito. Só que agora, pessoal, tudo muda. Porque tem uma frase aqui que a Xande diz assim, e vocês não farão mais como faziam até aqui. É um marco histórico. Tudo que era feito agora, desconsidere. Eu entrei numa empresa, tendo a experiência, eu entrei numa empresa para trabalhar, e achei que tinha muita vantagem, porque eu trabalhava naquilo já há 5 anos em uma outra empresa. Bom, tenho experiência, tenho habilidade, sei como faz, sei como que é. Aí, o gerente de produção chegou em mim e falou, olha, eu sei da tua experiência. Ele perguntou algumas coisas, alguns métodos. Aí ele falou assim, sabe toda a experiência que você tem? Aí eu estufei o peito, falei, claro. Aí ele falou assim, esqueça tudo isso aí. Zerou. Tive que pegar o procedimento padrão deles. Não podia nem falar no almoço. Isso aí... Não, zerou. Falei, esquece. Nada do que você fazia, do jeito que você fazia, vai servir aqui. Você vai ter que aprender tudo de novo. Do meu jeito. Do padrão da empresa. O culto pessoal só poderia agora ser feito através de quem? O que está acontecendo aqui é a nossa consagração dos levitas, do clã, que não poderia ter outra atividade, ele não poderia ter lojinha, concessionária, não poderia vender soja, não poderia ter lã, vender lã, leite, gado, tâmara, nada disso. Romã, fazenda de Romã, nada. Eles eram servidores públicos. Eles eram servidores públicos, por isso tinham que ser mantidos com dinheiro público. Com dinheiro público. É o dinheiro público que vai sustentá-los. Então, quando alguém fala assim, Deus precisa de dinheiro, sim ou não? Como que o Macedo diz que precisa? Eu vou perguntar de novo. Agora só para quem não foi da Universal.
Deus precisa de dinheiro? O Criador do mundo, olha, eu estou dificultando a resposta. Ele precisa de dinheiro? Criptomoedas? Não. Quem é que precisa? Aí, pessoal, que vocês vão entender como que funciona a nossa sociedade. Aí que vocês vão entender. E eu vou responder para surpresa de todos vocês. Deus precisa de dinheiro. Você ficou surpreso com a minha resposta? Por quê? De 12 tribos, ele separou uma que ele falou, você não vai poder abrir uma concessionária. Você não vai poder abrir uma lojinha. O Aharão ia abrir uma fábrica de produção. Ele falou, esqueça. Fala para o contador, dá baixa naquilo lá, fecha a tua loja, você vai trabalhar para mim. Mas Aharão queria ter o negócio dele. O Danirói tem, fazendeiro. A esposa é secretária de educação lá. O Aharão não tem o direito de ter um... Ele vem de Amarok, o Aharão fala, eu vou de Hilux. Por que o Aharão não pode? E eu estou usando Aharão porque Aharão é levita, não poderia usar outro. Por que o Aharão não pode ter? E aí, se isso não fosse o bastante, a Hashem diz assim, Aharão, fecha a tua loja, guarda o teu dinheiro, você vai trabalhar para mim. E Aharão pergunta, por quanto? Por quanto? Quem que vai sustentar a família do Aharão, se ele não pode trabalhar fora? O dinheiro público. Se o dinheiro público está ali, é porque Hashem falou, Deus chegou para as outras tribos e falou assim, vocês podem ter lojinha. Plantar soja, investir em criptomoedas. Vocês podem. Agora, os levitas, eles são meus e eu sou deles. Então, vocês que têm permissão de ter negócios, vocês vão trazer 1/10 de todas as coisas que vocês produzem para eles. É nesse sentido que Hashem diz assim, o pão da pobreza, sabe que quando é feito o pão da pobreza? Normalmente no Shabat Hagadol, quando ele está mais alguns dias. O costume do Shabat Hagadol é de que o do que vem de Amarok e o que vem de Hilux, todos nós devemos fazer um pão da massa da farinha da matzá, fazer um pão e trazer esse pão para doar para as pessoas que você considera, de repente, tem uma fragilidade naquele ano. Em outras palavras, em outra forma, você poderia falar assim, eu preciso de 2 quilos de matzá para minha casa, eu vou comprar 4, porque os outros 2 eu vou doar para alguém da comunidade, entendeu? Isso é feito no Shabat Hagadol, que antecede. Esse já está junto. Então, pessoal, Hashem cria uma pirâmide social e econômica assim. Quem que está embaixo? O levita, o órfão, o pobre, a viúva. Quando diz assim, Hashem precisa de dinheiro, precisa ou não? Quem que está na base? E ele fala, os pobres são meus, os levitas são meus. O ditado diz que quem dá ao pobre, ele empresta a Deus. É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade. Porque Deus diz, Deus se apropriou dos levitas, Deus se apropriou do órfão, Deus se apropriou da viúva, Deus se apropriou dos estrangeiros, de todas as situações vulneráveis economicamente. Deus falou, eles são meus. Eles são meus. Por que o profeta Malaquias, quem que leu a Haftará? Por que ele falou assim, trazei a casa do tesouro? Trazei o quê? Os dízimos e as ofertas.
Entendeu? Então, Deus estabelece uma base da sociedade que é para ser assistida dentro das outras classes que têm permissões de se desenvolver. Mas voltando aqui no nosso Avodá, sabe, a ordenação de oferecermos os nossos cultos. Culto pelo pecado, culto pela violação, o sacrifício Todá, sacrifício de louvor, todos esses sacrifícios são manifestações das intenções que nós queremos nos aproximar de Deus, e essa intenção e o animal são chamados de Corban. O Corban. E aí, destruiu o templo, certo? Não temos mais o sacrifício, não tem mais os levitas, não tem mais os sacerdotes oferecendo sacrifícios. O que o profeta Abacuque definiu? As orações, Aarão. As orações dos vossos lábios serão por sacrifícios. Então, todos os sacrifícios do serviço matinal, do serviço da tarde, do serviço da noite, são resumidos no quê? Nas orações, nas intenções. Tem um rabino que diz que quando jejuamos, nós queimamos gordura, certo? E ele diz que o jejum são as gorduras dos animais que eram queimados no altar. E o incenso? O que representa o incenso? O incenso espiava o quê? Tem um momento de confusão social que aconteceu entre Corá e Moshe, e eles ofereceram lá, inclusive, essa paraxá, ela serve para vocês se defenderem dos alunos de Corá. Escorrer com incenso na frente para a praga também. Os alunos de Corá depois vão reclamar que não. Os levitas não têm legitimidade, que quem tem legitimidade são os primogênitos. Corá que levanta essa revolta. Lá na frente ele vai levantar essa questão, mesmo depois de ele ter tido participado da Tenufá, em que ele estava consagrando os levitas. Mas ele não teve o interesse alcançado, ele vai levantar essa dúvida nos primogênitos e vai ter essa revolta. Essa revolta não para nisso. Era para ter parado na morte de Corá e os seus seguidores, de 250 homens, que Moshe diz assim: tragam os seus incensários. Eles trouxeram os incensários? Sim ou não? E o que acontece com os incensários e com eles? Acompanhado pela terra. Eles morrem. Os homens que foram com os incensários, eles morreram. E Deus falou: pegue os incensários dele, porque é santo para mim. Os incensários, eles trouxeram para mim, agora o incensário é santo. E depois disso, desta morte, diz que houve uma outra revolta das pessoas que se revoltaram pela morte do santo Corá. Morreram mais um. Aí diz assim: e a peste irrompeu no meio deles. E Aarão andava entre vivos e mortos. O que Moshe grita? Pega o incensário. Corre, Aarão, pegue o incensário e detém a morte. O que o incensário espiava no sacrifício? Qual o pecado? O pecado de Lashon Hará. Entendeu? Então, quando Aarão ele oferece os incensos, a morte cessou. A morte cessou, parou. E interessante, né, que quem era vítima de Lashon Hará era quem? Eram eles. Eram eles que estavam sendo vítimas. Vocês não prestam, vocês querem usurpar. Vocês são corruptos. Vocês mataram Corá. Aí, de repente, tá vendo, pessoal? Quando alguém falar mal de você, não queira matar eles, ofereçam incenso. Foi o que Aarão fez. Aarão pega
Incensário, ele sai entre vivos e mortos para deter a morte. Entendeu? Então, todos esses sacrifícios, eles estão plenamente nas orações, nas rezas. E nós já comentamos recentemente, mas parece que a porção de Sávia, ela insiste na forma da vestimenta dos Kohanim. Então, é muito importante, pessoal, que a gente tenha uma preocupação da forma como nos vestimos. Tá bom? Termos uma preocupação da forma como nos vestimos para as ocasiões. Não só vir à sinagoga. A forma como nos vestimos, ela é muito importante e é uma comunicação que faz parte da exigência divina. Né? Então, tem esse senso crítico. Vamos comprar um espelho maior? Que tamanho que é o espelho da casa? Qual o tamanho? Vamos comprar um espelho grande, né, para redimensionar a forma como nos vestimos. É importante isso. Vai sair segunda-feira para negócios, para o trabalho, para vender? Capriche. Né? Capriche. E tzniut é o recato que tem que ser acompanhado com elegância. Porque eu tinha vizinhas, como diz o rabino Yehudá Gottlieb, ele dizia assim: eu tenho um amigo da Assembleia de Deus que é ortodoxo. É tzniut. Tá bom. Só que eu fiquei pensando que os meus vizinhos e vizinhas andavam com tzniut, mas as mulheres tinham pelo na perna e cavanhaque. Sem saber quem era o marido dela, eu fiquei pensando, coitado. Isso não é tzniut. Tzniut é elegância. Se você se sentir bem vestido, de forma a estar protegido, está elegante. Né? Então você emite essa comunicação de respeito, de bom gosto, né? E de elegância, pessoal. Elegância. Né? Então isso sim é tzniut, que é uma forma que para homens e mulheres, independente da idade, isso é uma questão de informação e a segurança. Insegurança. Então, nós nos tornamos previsíveis exatamente pela forma como nos vestimos. Às vezes, quando você entra no ambiente, as pessoas que convivem com você, além de seus familiares, elas sabem, hoje ele não está bem. Né? Hoje ele está bem. Hoje ele está seguro. Então, nós mandamos essas informações sem ao menos abrir a boca. Quando entramos nos lugares, nós damos essa informação. Teve uma vez que eu viajei para o Nordeste e na volta eu quis vir mais à vontade. Aí vim com uma camisa e eu vim à vontade. Mas foi uma experiência horrível, porque eu ia chegando lá no lugar do raio-x, era um voo que passou em vários aeroportos até chegar em São Paulo, para depois chegar em Curitiba. Em todos os negócios de raio-x, eu era parado. Até eu fiquei com medo deles acharem alguma droga na minha bolsa. Aí eu falei, por quê, né? Achando, por quê? Aí eu tirei uma foto, fiz uma selfie num lugar bonito e enfeiei. Falei, entendi. Entendi. Pode. Falando sobre isso, sobre essa importância. Shabbat Shalom a todos. Sobre a importância da tzniut. Até falando sobre isso também no aeroporto uma vez, teve um exemplo, né? Passando lá e tinha um certo político lá que estava com uma tornozeleira eletrônica.
Mas ninguém sabia que ele era político, mas ele estava alinhado. Quando apitou lá no raio-x, o segurança, doutor, por gentileza, o senhor está com algum... Aí ele falou lá, não, tudo bem, pode passar por aqui. Ou seja, ele teve preferência pela Zenilde que ele estava. Mesmo com a tornozeleira no pé. Então, isso é importante, né? Os caras da Lava Jato andam com terno caro. Exatamente. Não os caras da Lava Jato, que são os procuradores e juízes. Os que estão... Né? Os que estão na lista dos esquemas de desvios. Tem bom gosto, né, pô? Aí chega o Shemuel e o cara fala, vai para lá. E leva minhas malas e faz abrir. Aí não dá para trazer um piqui do Goiás, porque eles vão abrir minha mala, vai abrir meu... não, depois não. Falei, agora não mais. Né? Então, quando agora tem que ir para o aeroporto, capricho, e na fila, postura. Postura de comunicação e de confiança. Passa em todas agora. Não fiz o teste com tornozeleira, mas é capaz de passar também. Então, a forma de se vestir é tudo, pessoal. É tudo. Né? Você vai dar um orçamento da tua empresa. O carro que você chega, a roupa que você chega, a cor das suas ferramentas, ela transmite a confiança do seu profissionalismo na hora do cara aprovar lá. Transmite. Chega com um Chevette, com o pneu estourado para você ver. Não importa o quão profissional que você é na área, você não vai conseguir fechar aquele serviço. Né? O produto, eu tenho roupas aqui para vender, mas você está mal vestido. Você acha que vai convencer a pessoa a abrir a sua sacola lá de roupas que você tem? As novidades da tendência da moda. Não é? Não. Você vai bem vestido, a pessoa fala, certamente ele tem coisas aí, e vai querer ver. Entendeu? Isso faz todo sentido na comunicação e nas aprovações. Bom, nós voltamos então, passando chave da ordenança sobre o nosso culto, pessoal. Hoje o nosso culto, ele está resumido, definido nos procedimentos. O horário halárrico está aí no Play Store. Você vai ter algumas informações sobre o horário das rezas, quando você está deslocado, os feriados, né? As datas, você não vai se perder, não vai se deslocar. Uma ferramenta. A outra ferramenta, tefilim, talit, sidur, torá. Está viajando? Leve isso com você. Ou você só reza em casa, ou você só reza na sinagoga. Então tenha isso, né? Para fazer as suas orações em outros lugares. Eu tenho na minha bolsa um porta-velas para acender as velas de Shabat quando você está fora de casa. Né? Tem uma outra para Havdalah. Tem uma portátil que vai no bolso. Ele parece ele abre e vira para você colocar as velas e fazer o acendimento no hotel, onde você está. Não é? Então, a nossa religiosidade, pessoal, ela tem que nos acompanhar. Inclusive, eu quero provocar aqui o Aharon, para alguém alcançar um taná lá para mim, ali naquela mesa, e nós vamos considerar Ezequiel 11:16. Tem aí? Onze 16. Esse microfone. Alcança lá. Você que está de casa, Ezequiel 11:16. Compreenda aí o momento do nosso judaísmo rabínico, tá? Entendam. Lá no Mishkan, quando nós começamos o livro de Vaikra, por que Moisés ficou impedido de entrar no ambiente? Quem se lembra? Vaikra diz, e chamou Deus Moisés. E chamou Deus Moisés porque depois que Moisés inaugurou o Mishkan,
a glória de Hashem ocupou todo o espaço. O que Moshe fez? Se afastou, saiu e ficou para o lado de fora. Mesmo ele tendo a prerrogativa de ter sido o construtor, que cuidou de todos os detalhes da construção do Mishkan, ele respeitou a presença divina e se afastou. O que Deus disse? E chamou o eterno Moisés da tenda da reunião. Moisés, entre. Moisés entrou. Agora, que a partir daquele momento que inicia o judaísmo sacerdotal, Hashem sempre terá o lugar aonde o seu nome é invocado. Prestem bem atenção nisso. E como que isso muda no judaísmo patriarcal, no judaísmo sacerdotal e no judaísmo rabínico? Eu vou mostrar para vocês hoje como que nós atraímos a presença divina na fala do profeta Ezequiel, que o Aharon vai ler para vocês. O que Hashem diz? Eu vos aproximarei de vós nos vossos pequenos santuários, as vossas sinagogas. Então, todas as solenidades, pessoal, todas as solenidades prescritas na Torá, ela só tem validade de culto aonde? Nas sinagogas. Nas sinagogas. De segunda, de domingo, de segunda é os que vão para a escola dominical. E os que vão para o Shabat já começa domingo. Nós fazemos as nossas rezas e serviços em casa. Certo? Mas no Shabat e todos os outros feriados, vocês vão entender o seguinte. A Torá chama essas solenidades de santa convocação. Por quê? Os sacrifícios que você vai oferecer em casa, ele não tem o mesmo efeito. Por quê? Ele só pode ser feito com 10 homens, no local e no tempo. Entendeu? E aí acontece isso. Eu vos aproximarei de vós para todos os lugares para onde vos espalhei, nos vossos pequenos santuários, as vossas sinagogas. O profeta Ezequiel viveu na diáspora. O profeta Ezequiel viveu na Galute. O que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Voltava-se para Jerusalém e fazia os seus sacrifícios. Mas no sábado ele estava onde? No Shabat. Ele estava no santuário. Entendeu? Por isso que o nosso Pessa, a primeira noite nós fazemos em comunidade. A segunda noite pode ser feita em famílias. Entendeu? Para ter o minhã. O Salmo 128 que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma viagem. Era revisão de carro, reserva de hotel no Bung, como que é? Bung.com, Airbnb, Trivago, todo mundo reservando hotel. National Inn, né, Gracinha? Os milagres, o Talmud fala dos milagres dos que peregrinavam para as grandes festas. Suas casas não eram roubadas, suas plantações eram protegidas. Né? Não é, Danilo? Largou a grande cidade para estar aqui no Pessa. Não é? Então é isso, tem proteção. Os milagres que aconteciam nesses deslocamentos que era o tempo favorável, não tinha chuva, não tinha diversidade no tempo. As casas não eram roubadas, porque imagine as casas que ficavam nas fronteiras ali. Faixa de Gaza, Síria, entendeu? E se tornava muito previsível. Se alguém quisesse roubar, falava, quais eram os melhores dias? Eram os dias de peregrinação. Então, e aí o Salmo 128, ele está falando de uma situação dessa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para lá sobem as tribos do Senhor. Então as tribos elas estavam exatamente nos dias de convocação de todas as festividades para oferecerem os seus sacrifícios que poderiam ser oferecidos somente ali. E é isso que muda. Substitui os primogênitos pelos levitas e os sacerdotes, e o local
da onde se oferece o sacrifício, não poderia ser em outro lugar. É por isso que não há mais o sacrifício. A ausência do templo e na diáspora não podemos oferecer os sacrifícios, né? Então as nossas orações elas substituem, somada aos outros elementos, o dia e o santuário, né? As sinagogas. Quero, para encerrar aqui, pessoal, para nós encerrarmos, eu quero considerar a Haftará, voltando na questão do Shabbat Gadol. Há um motivo do profeta Malaquias está substituindo a censura do profeta Jeremias, que é o que seria lido na Parashat Tzav, se não fosse o Shabbat Hagadol. O profeta Malaquias ele está falando sobre várias coisas. O que concluímos na quarta taça? No Haggadah de Pessa, no Cedre de Pessa. A taça. São 4 taças de vinhos, certo? Para quem que ela é destinada? Eliarro. Eliarro Hanavi. Não é isso? Todos os ceders, nós não esperamos o profeta Eliarro. O que o profeta Malaquias diz sobre Eliarro? Vamos lá. Você leu, show? Isso aí? Para vocês entenderem, o Shabbat Hagadol, o grande sábado. O que aconteceu depois do grande sábado no Egito? Redenção. Então diz assim, o grande e temido e terrível dia do Senhor. Certo? Depois da nossa preparação do grande sábado, o que vem? O que veio no Egito? Redenção. O grande e temível dia do Senhor. Vamos lá. Achou? Achou, meu irmão? Não, essa parte aí. Ele diz assim, lembre do meu servo Moisés e das leis. Profeta Malaquias. Profeta Malaquias, ele está falando também. Por que ele fala dos dízimos aqui hoje, pessoal? Todas as festas, vocês vão perceber que as sinagogas do mundo, elas falam sobre o dever. Por quê? Todas as nossas festas estão ligadas às colheitas. Pessa é ligada à colheita do quê? Dos grãos, do trigo, né? Da cevada, do centeio. Todos os grãos estão sendo colhidos agora na primavera em Israel. Aviv é a primavera. Quando nós terminamos a colheita, o que você está esperando? Quando você concluiu a colheita, a safra? Você está esperando uma próxima colheita, certo? Imediatamente você começa a se preparar para uma próxima safra. E aí vem os julgamentos. O profeta Malaquias diz assim, fazei provas de mim. O fazer prova de mim, ele está relacionado à sua próxima colheita, ao seu próximo julgamento. Quando nós terminamos de colher, nós já estamos pensando na próxima safra. E o profeta Malaquias, ele está lembrando, lembra do Aharon? O Aharon não poderia ter loja. O Aharon não poderia ter negócios próprios. Porque Aharon estava a serviço de quem? Aharon estava a serviço de Deus.
Ele estava a serviço de Deus. Então, os levitas, lembra da base? Quem que está lá na base? O levita, órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Então, chegava nesse período, o profeta Malaquias ele está lembrando exatamente no período do grande dia. Por quê? As colheitas que fazemos agora, vocês vão perceber que em Rosh Hashanah, as leituras que antecedem as grandes festas, pessoal, ela visa lembrar todos os judeus do seu compromisso de Terumá, de Maaser. Terumá e Maaser, que está relacionada aos resultados. A Parnassatová, isso quer dizer o seguinte: fazei provas de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos, que dela vos advenha a maior abastança. Então, os julgamentos quer dizer o seguinte, que quando nós nos esquivamos do nosso dever, não adianta fazer esforço sobre Parnassá, porque é inútil. É inútil. Então, a lembrança dos nossos deveres, eles estão relacionados às colheitas, porque essa peregrinação, as pessoas subiam ao templo com o quê? Com as mãos? Essas mãos cheias, elas também já chegavam com a Terumá, com uma Maaser, e deixava aquilo ali tudo no templo. E aquilo era redistribuído para essa base. Eu vi um economista falando, que ele falou assim: se Israel tivesse cumprido com todos os compromissos que estavam vinculados na Torá, ele teria eliminado a pobreza. Então, existem os pobres, eles sempre existirão. Olha que parece que é contraditório. Parece que a Torá ela é contraditória, porque ela fala assim: os pobres sempre tereis no meio de vós, certo? Ela faz essa afirmação. Só que, ao mesmo tempo, o controle, o equilíbrio desse sistema criado da Torá, ele visava eliminar com a pobreza. Então, chegaria um tempo que, o que Israel não teria? Pobres. Não teriam pessoas com dificuldades. Isso envolve a lei da terra, a Shemitah, a devolução dos bens, a libertação dos escravos, redimir a propriedade, ter uma Maaser e Sheni, Maaser e Shon, o meio shekel, o Bidyon Raben, tudo isso, pessoal, eram efeitos monetários. Você tem um filho primogênito, tem que resgatar. Pega lá moedas de pratas e entrega na mão do Cohen. Depois você não vai fazer mais isso, mas tem o primogênito do animal. Você tinha que entregar o primogênito do animal. Tudo isso, além dos sacrifícios, eram somas que estavam dentro do orçamento de cada família, de cada pessoa, e isso visava trazer um equilíbrio econômico para aquela sociedade, que aquela sociedade ela deveria se tornar muito rica, a ponto de Israel começar a oferecer ajuda para os outros povos. Então, por isso que no no Shabbat Hagadol, os rabinos fazem apelos para todas as comunidades para lembrar os seus judeus sobre os seus compromissos de Terumá, de Maaser e Shon, de Maaser e Sheni, de Maaser Ani, que são essas coisas que garante o bom, são essas coisas que garantem a renovação de um novo ciclo de plantio. Entendeu? Achou o texto aí, Shaul? Espera aí. É da parte, acho que não foi lida aqui. Você leu só a parte sefaradi, né?
22? Ah, tá. Ó. Preste bem atenção, pessoal. Ó. Lembrai-vos. Portanto, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe, para todo Israel, dos estatutos e dos juízos. 23. Eis que vos enviarei quem? Quem que vocês estão esperando para o ceder de Pessa? O profeta Eliarro. Eliarro, ele está anunciado para chegar antes, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O profeta Eliarro, ele vem em momentos de aperto e de comoção e de união judaica. Ele vem quando há uma disposição judaica sobre retorno, sobre aliar. E o profeta Elias, ele vem para qual dia? Aí diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes do quê? Antes do grande e temível dia do Eterno. E ele fará voltar o coração dos pais para com Deus por meio dos filhos, e o coração dos filhos para com Deus por meio dos pais, para que eu não venha e fira a terra com destruição. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, Shabat Hagadol precedeu qual evento? A morte dos primogênitos. Certo? Vocês consideram um dia terrível ou não? Angustiante. Mesmo para os hebreus que não teve vítima nas suas casas. Os gritos que se ouviam de todas as casas. A reunião do Irã, pessoal, está acontecendo hoje. Toneladas de esforços de paz e diplomáticos estão estacionados no Oriente Médio, esperando. As toneladas de armas estão esperando não. Mas hoje a diplomacia está em busca de um ceder iraniano de tirar a sua potência nuclear da mira de Israel. Então, hoje há uma tensão do mundo do que poderá ser essa reunião, enquanto toda uma movimentação de preparativo para ataque está acontecendo nesse dia. Que dia que é hoje? Shabat? O grande sábado. Shabat Hagadol. Que antecede o nosso Pessa, pessoal. Quem diria que os esforços israelenses, ele está fazendo uma modificação no mapa do Oriente Médio. Quem diria? Então, esse evento que hoje nós vivemos são essas oportunidades. Veja, pessoal, o Brasil e o mundo o mundo passa também a encarar uma recessão. O que iniciou a Segunda Guerra Mundial? A recessão. A recessão econômica foi o estupim dos conflitos que estavam de uma escalada de um conflito mundial. Hoje nós estamos vivendo uma guerra comercial que os Estados Unidos lançou contra algumas potências. A Rússia está de joelho pelo embargo da invasão da Ucrânia. Isso é bom ou é ruim?
deveria ser bom se funcionasse a ponto de colocar a Rússia no seu devido lugar. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna muito perigoso. Porque a Rússia, como uma potência nuclear, ela pode perder a sua paciência e escalar de um conflito que ela está desenvolvendo na Ucrânia. A China tem suas pretensões hegemônicas e ela está num conflito comercial com os Estados Unidos. As bolsas de valores, o Antônio pode falar, a oscilação que está sofrendo essa semana. O Brasil, que já não estava bem das pernas economicamente, passa a viver momentos de tensão. E nós, judeus, pessoal, devemos adotar comportamentos seguros com o nosso dinheiro. Agora é o momento de você que guardou dinheiro, você que teve um bom comportamento financeiro, de você fazer um bom uso. Quem não está endividado, mas também não tem uma reserva de dinheiro, tem que adotar um sistema seguro de gastos. Nós comentamos recentemente aqui. Nós temos que separar as necessidades das vontades. Comprar o essencial, muda um pouco o comportamento, não é? Tem muitas propriedades, tem algumas propriedades, tem imóveis, tem terrenos, tem áreas rurais, né? Faz uma avaliação. É um comportamento judaico você pôr propriedades imobiliárias dentro de uma sacolinha. Dentro de uma sacolinha. Tem pessoas que andam com uma sacolinha no bolso. O Guimarães lá, o Capitão Cueca, né? Ele colocou dólares, e foi percebido no aeroporto com dólares no volume, assim, ó. Ele andou com o quadril todo estufado. Mas os judeus andam com o quê? Sacolinhas com diamantes. Tá bom? Então, é muito importante você ver aonde estão os seus dinheiros agora. Aonde está? Plano Verão e Plano Collor confiscou o dinheiro de todo mundo que estava nas contas. Tá bom? A inflação de José Sarney fez diluir todos os dinheiros que estavam debaixo do colchão. Então é bom você ter uma consultoria do que fazer, uma forma segura do seu dinheiro. Aonde está? Criptomoedas? Está em dólar? Está em ouro? Está em imóveis? Tá bom? Então reveja, pessoal. Coloque isso de uma forma de saque rápido, para que uma canetada do Ministério da Fazenda não venha mexer com a sua sorte no momento de perigo da família, tá bom? Então, reveja onde está os seus bens e faça com que ele fique bem seguro no teu bolso, sem perder valor de mercado. E que você consiga cruzar qualquer fronteira. Se você tem diamante, se você tem ouro, tem dólar, você chega aonde? Né? É um comportamento judaico de comprar dólares. Vai comprando dólares. Né? Deixa lá um valor de segurança, uma reserva que você não mexe, ela está valorizando. Né? Deixa esses valores ali disponíveis. Tá bom, pessoal? Então, é o momento de rever. Porque nós estamos vivendo lembre-se do meu servo Moisés e dos seus mandamentos, dos seus estatutos e juízos que lhes entreguei em Horebe.
E de quem mais? De quem mais, Aharon? O Aharon já devolveu aqui o microfone. E eis que vos enviarei o profeta Elias. Pessoal, o mundo está se preparando. Vocês estão percebendo, não? Não está no Big Brother e nem na novela das 9. Mas veja, estão vendendo apartamentos, bunkers, para bilionários. Por que eles estão comprando apartamentos bunkers? Com reserva de energia, com reserva de água, subterrâneo. Por quê? Por que eles estão vendendo apartamentos no subsolo? Você tem lá 20 andares abaixo do solo para diferentes famílias. Por que eles estão comprando isso? Por que os Estados Unidos estão emitindo, testando sistemas de segurança do celular para comunicar? Por quê? Por que a França também está testando isso? Por que a Rússia está testando isso, pessoal? Aqui é só carnaval e Big Brother. Vocês estão percebendo, não? Levou um ano da partida até sairmos do Egito. Levou um ano. E aí, parece que o tempo, a gente vai se distraindo com as coisas que estão acontecendo à volta. Tá? Então é o momento de ter um comportamento seguro economicamente, desfazer de algumas coisas que você não precisa. Sabe o desapega? Comece a vender algumas coisas. Comece a reservar isso em dinheiro. Entendeu? E fique de olho. Uruguai, Paraguai, Estados Unidos. As porteiras fecham em tempo de crise. Os Estados Unidos estão deportando pessoas que têm cidadania já americana. Estão mandando embora. As dificuldades para você entrar nos Estados Unidos está cada vez mais... Eu acho que está quase que impossível. Eu conversei com o rabino ali, da Velas Kosher. Ele falou assim, ele falou para mim, tem que ficar de olho no Uruguai, no Paraguai, que é para onde está indo a fuga fiscal. Os investidores que estavam investindo no Brasil estão pondo em outros países. O Uruguai está aqui. Você passa pela Maria da Graça, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, não é isso? Estou certo? Passa a fronteira ali, já tem uma outra. Toda a movimentação que está acontecendo nos prepara. Por que nós celebramos o Pêssego, pessoal? Com a massa da pobreza, com a massa de urgência. Por que nós separamos? Para sair. Então isso também deve acompanhar o nosso comportamento do que está acontecendo e ficar de prontidão. Juntou o ouro, as pedras na sacolinha, pega uma caixa de matzá e ó. Tá bom? Não fica com dinheiro, ó, os venezuelanos. Nós atendemos famílias de venezuelanos, eles largaram para trás casas, terrenos, carros, entendeu? Agora dá até para pôr um carrinho. Está com o carro da família? Continua com o carro da família. Está com 2, 3 carros a mais? Eu não sei o que acontece com o meu talit, ele vai andando. Então é o momento de ter esse comportamento, se preparar para essas situações, tá bom? Mas nada muda, pessoal, o nosso compromisso com a comunidade. O nosso compromisso com a comunidade, a nossa atenção, as orientações que são dadas, exatamente com base nesses acontecimentos, são medidas. Todos os dias estão aprovando coisas no Congresso, todos os dias estão aprovando coisas no Senado, todos os dias continuam aprovando coisas no STF. E nós estamos assistindo o quê?
quem vai para o paredão? Entendeu? Atenção! Eis que vos enviarei o profeta Elias para o grande e temível dia do Senhor. O grande e temível dia do Senhor é Gog e Magog. Gog e Magog, pessoal. Gog tem a descrição de Ezequiel 39, que ele fala sobre o Irã, Rússia e países da Ásia. E tem a interpretação de Talmud, que fala sobre os 70 povos. Eles estão sendo preparados, atraídos para o grande e temível dia do Senhor. Gog e Magog é a redenção de que judeus de todas as partes do mundo precisam se safar. Pode. Aham. Mas ele levou quanto tempo para mudar? Aham, isso. Você não acredita. Pessoal, a Alemanha, que protagonizou o Holocausto de 1930, ela estava classificada, não é a professora Denise? Olha na história, a Alemanha, ela estava no topo da civilidade. Em 1933. 1933 foram mudando leis, Congresso, Senado, Suprema Corte, vai mudandinho. Põe lá o Big Brother para eles assistir. Vamos mudar isso. Agora é o Carnaval, oba! Agora é Natal, agora é Ano Novo. Libera aí o fundo de garantia. E as coisas vão mudando. As coisas estão mudando. Entenderam, pessoal? De 1933, o que marca? 1933 começaram as leis que ninguém acreditava. Não, isso é conversa. Imagine, a Alemanha era o ápice da democracia, da civilidade e da liberdade, pessoal. E ela foi o protagonista da solução final. A pergunta, como que 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração? Porque eles não perceberam as mudanças. Elas foram gradativas, devagarzinho. 1937, a noite dos cristais quebrados. De 1937 para 1945, 6 milhões de judeus mortos. Entenderam? Então são essas coisas que nos coloca no centro do furacão. Era só alegria, né? Era só alegria. Só shopping, e vamos sair, e todas as outras coisas servem de distração. Distração. Se nós não olharmos nas entrelinhas, pessoal, nós ficamos reféns de armadilhas. Daqui a pouco vem confisco. Então, eu estava falando dos nossos amigos da Venezuela, eles estão aqui, refazendo a vida, com todos os seus esforços de trabalho lá, com sobrados, com casas boas, com sítios, com casas, com carros, que já não é nem mais propriedade deles, é propriedade do regime, tá certo? Então, além do lugar que nós moramos, do carro que nós andamos, dá uma revisada onde estão os seus tesouros. Olha lá. Dá uma olhadinha. Consulta os métodos daqueles que conseguiram fugir. Eu vi o Luciano Huck agora visitando a Ucrânia. Ele fez aí um domingo desse,
Preste bem atenção, tá lá, passou aí. Minha mãe estava assistindo, eu estava vendo ali o Luciano Huck visitando a Ucrânia, e ele exibiu ali uma conversa dele, quando ele estava na Ucrânia, com os parentes dele aqui, o pai, mãe, tia. E ele visitou lá os lugares de todos os parentes. Aí na conversa, o que eles chegaram à conclusão? Aí uma tia ou alguém idoso da família do Luciano Huck falou assim, aqueles que não saíram da Ucrânia morreram todos. Então o Luciano Huck, ele é um sobrevivente porque alguém percebeu e saiu. Então nós precisamos perguntar para os que saíram, como que foi feito? Como que eles estavam preparados? E aí você vai entender que era um saque fácil. Estava ali. Né? Dólar, pedras, começa a pôr esses valores em coisas que você tem, não dá para você vender. Quando a expulsão de 1492, a Espanha proibiu os judeus que eram credores de receberem suas dívidas e foram obrigados a pagar em 5 dias tudo o que eles deviam, e eles tiveram 3 dias para vender suas propriedades. 3 dias. Foi assim na Ucrânia, foi assim na Rússia, foi assim na França, foi assim na Espanha. Então, 3 dias, o decreto sai, você não pode receber, você tem que pagar, e você tem 3 dias para vender a sua propriedade, que ela torna-se a pertencer ao Estado. Entenderam? Vocês acham que é pira de escola dominical isso aqui? Não. São experiências judaicas na diáspora. Tá bom? São experiências. Não estamos falando de uma mentalidade futurista, estamos falando com base das experiências. Experiências que os cristãos que falam sobre arrebatamento, o anticristo, não tiveram. Quando eles começam a falar de um anticristo que vai fazer privações para os cristãos, o profeta Daniel já falava do povo que foi perseguido e massacrado. Entendeu? Vamos para o Kiddush de Shabbat, pessoal. Você, internauta, nós vamos nos despedir aqui. Né? Dá para fazer a lei do Velken? Está aí? Está fácil? Vamos fazer a lei do Velken e, na sequência, faremos o Kiddush. Tá bom? Pessoal, então, último aviso. As ralotes que ainda tem, vai ser usada agora, comem tudo pertinho, não fiquem andando com as ralotes nos espaços, fiquem ali todos próximos. Consumiu aquilo ali, vai ter alguém encarregado de fazer a devida remoção do que sobrar, tá bom? Em casa, você que vai fazer o seu Kiddush, já fez, então agora elimine tudo que sobrou aí, tá bom? E voltamos para o Seder de Pessa. Vai fazer o Seder de Pessa em casa, coloque ali as coisas douradas, o candelabro, coloque tudo que for dourado ali, tá bom? E quanto no bolso? Tá bom, venham com as mãos cheias. Venham com as mãos carregadas. É decreto. Isso é secular, né? Para você induzir o tribunal celeste e derramarei sobre vós tamanha bênção, de que dela vos advém a maior abastança. Então, que nós tenhamos um julgamento favorável para a nossa próxima colheita, para a nossa próxima safra, tá bom? Que quem está de Amarok possa vir de Land Rover, Dodge, Ram, tá bom? E venha ajudar as pessoas que estão na base ali, essas pessoas de que Deus se apropriou delas. Por isso que uma bênção que temos na Haggadah de Pessa, ela é feita em aramaico, que é o convite que fazemos aos pobres para se sentarem à nossa mesa. Porque é o seguinte, se nós não cuidarmos dos pobres, vai vir os anjos. Por isso que nós rezamos em aramaico, que é para os anjos não entenderem sobre o nosso dever.
né? Sobre o nosso dever de ajudar as pessoas. E qual o maior benefício de você estar por cima e não por baixo? Que é esse de você emprestar e não tomar emprestado. Que é de você ajudar, que é de você fazer de tzedakah. Esses são os poderosos de que eu tenho uma inveja positiva, tá bom? Me entenda. As pessoas que estão no lugar de emprestar, as pessoas que estão no lugar de fazer de tzedakah, eu acho que vou fazer outra de tzedakah. E aí ele olha na conta, o que aconteceu? Pix. Serviço, orçamento aprovado, as coisas se desenrolando. Pessoal, o que não é o Edir Macedo e nem o Shemuel. O que o profeta Malaquias diz? Vocês sabem o que é isso, pessoal? Deus fala através do profeta Malaquias, ele diz assim, fazei prova de mim. Não é o Shemuel que está falando. Fazei prova de mim. E se o Macedo soubesse em que momento que é feito essas leituras na sinagoga, ele está falando de momento das colheitas. No momento que você vai ter uma nova safra. Entendeu? E que é quando nós hesitamos de fazer o bem. Certo?